Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nosso Deus, que nos permite cultuarmos ao seu nome e agora o ouvirmos falar por meio da sua palavra. Quero convidá-los então, irmãos, a abrirmos a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. E nós leremos do verso 1 ao verso 10. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. Amém. E assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero orar e pedir para que Deus abra nossa mente e o nosso coração para compreendermos a sua santa palavra. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, nós exaltamos o teu nome, reconhecemos que o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. O teu cuidado é real sobre as nossas vidas. O Senhor nos auxilia neste culto a cultuarmos a ti. Nós louvamos e bendizemos o teu nome por tamanhas maravilhas nas nossas vidas. Senhor, agora pedimos que derrames do teu Santo Espírito e nos habilite a compreendermos a tua palavra de acordo com a tua vontade. E o nosso coração, Senhor, seja transformado em terreno fértil para que a tua palavra possa cair e dar frutos que agradem ao teu coração. Importa, Senhor, que eu diminua e me cresça o Senhor, e que não seja mais eu falando, mas que seja o Senhor falando por meio de mim, me usando pelo teu Santo Espírito. E que no final de tudo, Senhor, no final desta ministração, deste sermão, eu não tenha mérito nenhum, nem os meus irmãos tenham mérito algum na compreensão da tua santa palavra, mas que toda a honra e toda a glória seja dedicada única e exclusivamente ao teu nome. E é dessa forma que nós oramos extremamente gratos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos na sequência da série de sermões em Efésios. E quando eu preparava esse sermão, eu me lembrei de algo que aconteceu no ano passado. E no ano passado eu tive que fazer um ensaio fotográfico. E eu estava acostumado com aquelas fotos que geralmente é só o rosto e uma parte do tronco. E diante disso, eu tive que, no ensaio fotográfico, prestar atenção na postura, os pés precisavam estar no lugar correto, as mãos e os braços não podiam estar largados, e eu tinha que estar na posição correta para que eu pudesse ter o melhor retrato possível, para que pudesse ter um melhor registro meu e que a foto pudesse sair bonita. Diante disso, graças a Deus, mesmo diante das minhas debilidades de posição e postura, ainda assim o fotógrafo era bom e as fotos saíram bem, graças ao Senhor. E diante disso, me chamou a atenção o fato de ser um retrato. Essa preocupação com o retrato, essa preocupação com a foto.
Essa preocupação em enxergar como é que eu estava, se eu me saí bem, se eu estou bem na foto, se eu estou bem parecido, se eu estou bonito, se tal posição, se tal ângulo não me favoreceu. Existia essa preocupação. Isso me chamou a atenção porque será que nós já paramos para pensar qual é o nosso retrato verdadeiro? Qual é o nosso retrato diante de Deus? Como é que Deus nos enxerga? Será que nós já paramos para pensar nisso? Nesses detalhes? E nesse texto, Paulo apresenta exatamente um retrato muito bem feito da condição espiritual tanto do homem não salvo, como o homem que foi alcançado pela graça de Deus. E depois do apóstolo Paulo descrever os nossos bens espirituais em Cristo Jesus, como nós vimos no sermão da semana passada, Paulo agora volta a atenção para uma verdade muito importante, que é a nossa posição espiritual em Cristo Jesus. E ele explica o que é que Deus fez por pecadores como eu e você. E ele apresenta como o pecador creu em Cristo Jesus e que ele foi exaltado está sentado no trono com Cristo Jesus. E nós somos tirados do grande cemitério do pecado e somos colocados na sala gloriosa do trono da graça de Deus. E diante disso, a melhor maneira de nós abordarmos esse texto bíblico, essa perícope, é nós observarmos dentro dela algumas obras específicas sobre a condição do homem em relação à salvação. E isso nos leva ao nosso tema de hoje, que é o seguinte: 3 obras em relação à salvação do pecador. Nós estaremos vendo aqui no texto de hoje essas 3 obras em relação à nossa salvação. Que obras é que Deus opera em nós para que nós sejamos salvos? E, em primeiro lugar, nós precisamos compreender a obra do pecado em nós. E nós enxergamos isso do verso 1 ao verso 3, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem a leitura do texto que nos diz o seguinte: E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nesses 3 versos, Paulo ele vai apresentar um retrato completo da condição espiritual de uma pessoa não salva. E a expressão aqui no texto, ele vos deu vida, ela não existe nos escritos originais. Ou seja, nesse verso primeiro, nesse primeiro versículo, Paulo ele não dá um spoiler daquilo que ele vai falar depois, nos versos posteriores. Então, o texto ficaria apenas, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E depois Paulo trabalha a ideia de Deus nos ter dado vida. E Paulo não dá esse spoiler aqui no verso 1. Diante disso, nós precisamos entender, nessa questão, dentro dessa ideia das obras do pecado, da obra do pecado em nós, que a pessoa não salva, em primeiro lugar, ela está morta nos seus delitos e pecados. E aqui a ideia dos delitos é um desvio das veredas retas, é um desvio da justiça de Deus, da verdade de Deus. E a ideia aqui dos pecados que é mencionado no texto são as inclinações, os pensamentos, as palavras e as obras que nos fazem errar o nosso alvo, que é glorificar a Deus em todas as coisas. E aqui se trata de uma morte espiritual, ou seja, essa pessoa não salva, essa pessoa morta, ela não é capaz nem de apreciar e nem entender as coisas espirituais. Ela não possui qualquer vida espiritual. E por si mesma, ela não é capaz de fazer coisa alguma que seja agradável a Deus. E assim como uma pessoa física, ou uma pessoa fisicamente morta, não reage aos estímulos aplicados ao corpo, também uma pessoa espiritualmente morta, ela não consegue reagir espiritualmente. Ela não consegue fazer um bem que agrada a Deus. Por mais que ela faça boas obras, que ela pratique boas coisas, ainda assim ela faz isso estando morta.
Ainda assim, ela faz essas obras numa condição deplorável, porque ela nem faz com as motivações corretas, que é glorificar a Deus. Ela faz por várias outras motivações que não são do agrado do Senhor. E nós sabemos que um cadáver, irmãos, ele não é capaz de ouvir as conversas do velório, os elogios fúnebres. Essa pessoa, esse cadáver, ele não sente fome, ele não sente sede, ele não sente dor, ele está morto. E o mesmo se aplica ao ser interior de uma pessoa não salva. Paulo, em Romanos capítulo 6, verso 23, diz que o salário do pecado é a morte. E diante dessa compreensão, nós entendemos aqui que a palavra de Deus, a morte significa essencialmente separação, não apenas em termos físicos, como por exemplo o espírito separado do corpo, mas representa em termos espirituais uma separação do espírito do homem com Deus. Então essa pessoa está separada de Deus, ela é incapaz de realizar um bem que agrada ao Senhor, ela é um cadáver. E ainda que você colocou um prato com picanha, ela não vai reagir. Ainda que você colocar um prato preferido dela, ela não vai reagir. Porque ela está morta. E diante disso, nós compreendemos que o incrédulo, ele não está enfermo. Ele não está passando por um momento de enfermidade, ele está morto. E ele não precisa ser reanimado. Essa pessoa, ela precisa ser ressuscitada. Isso significa, irmãos, que o mundo é um grande cemitério de pessoas cheias ou cheio de pessoas que, mesmo estando vivas, elas estão mortas para Deus. E diante disso, nós compreendemos essa verdade, de que essa pessoa morta, ela está morta nos seus delitos e pecados. Ela está completamente desviada de Deus, incapaz de oferecer algum bem espiritual ao Senhor. Em segundo lugar, aqui no texto, nós conseguimos enxergar que essa pessoa não salva, ela é filha da desobediência. É isso que nos diz aqui o verso 2 do nosso texto. Ela anda de acordo com o ambiente de uma humanidade que é alienada de Deus e que é dominada por Satanás, que é o príncipe da potestade do ar e o espírito que atua nos filhos da desobediência. E a desobediência, irmãos, foi o começo da morte espiritual do homem. Se nós fizermos uma viagem lá para Gênesis, Deus disse em Gênesis 2, capítulo 2, verso 17, que no dia em que comerdes, ou que dela comerdes, certamente morrerás. Deus falando sobre a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, ele diz exatamente o contrário. Ele diz, é certo que não morrereis. E porque eles creram, Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles creram na mentira do diabo, eles pecaram contra Deus e experimentaram uma morte espiritual imediata, e a posterior eles experimentaram uma morte física. E desde então a humanidade ela tem vivido em desobediência contra Deus. E diante disso nós compreendemos que essa pessoa não salva, ela é filha da desobediência. Nós também conseguimos enxergar aqui no texto, no verso 3, que a pessoa não salva, ela é depravada. Ela vive para agradar os seus próprios desejos, os desejos da carne, os anseios da sua mente. Os pensamentos dela são completamente contrários à vontade de Deus. E os seus atos são pecaminosos, as suas ações são pecaminosas, porque as suas vontades, os seus apetites são pecaminosos. Então, tudo que ela faz está manchado pelo pecado. Então, ela é depravada, porque ela vive de acordo com o seu coração, que é mau. E aqui no texto nós também conseguimos enxergar que essa pessoa não salva, ela está condenada. E a parte C do verso 3 nos deixa essa realidade bem clara. E ela, por suas obras, é filha da desobediência, e pela sua natureza ela é filha da ira. A palavra de Deus em João diz que quem não crê já está condenado. E essa pessoa ela é filha da ira, ela é alvo da ira de Deus, do juízo de Deus. Então ela está condenada. Nós entendemos aqui que
aquelas pessoas que não estão salvas, ou aquelas pessoas que não são salvas, e a nossa própria condição sem Cristo Jesus é de pessoas mortas que vivem nos seus delitos e pecados, é de filhos da desobediência que vivem em completa desobediência contra Deus, elas são depravadas, elas fazem a sua vontade queimar e elas estão condenadas. E diante disso, nós compreendemos que essa é a obra do pecado em nós. Nós estamos completamente mortos, incapazes de oferecer algum bem espiritual a Deus. Existem algumas posições que pensam um pouco diferente disso, que é a posição arminiana e a posição reformada, que nós, como presbiterianos, cremos. Eu gostaria de usar uma ilustração aqui para os irmãos compreenderem um pouco melhor essa diferença. Na posição arminiana, eu gostaria de trazer essa ilustração. Imaginemos, irmãos, um homem que sofreu um grave acidente e ele ficou completamente quebrado. E mesmo ele estando quebrado, ainda tem um certo grau de consciência. O que esse homem precisa é de ser reabilitado. Ele precisa de ser reanimado, mas ele não está completamente inconsciente. Mas a nossa posição arminiana, diante dessa ilustração, ela pensa diferente e ela tem uma alteração na forma com que ela pode ser apresentada. Imaginemos que esse mesmo homem, ou um homem, ele teve um grave acidente e ele ficou completamente quebrado. Mas só que esse homem, ele não está consciente, ele morreu, ele de fato morreu. E esse homem não precisa de ser nem reanimado nem reabilitado. Esse homem precisa de ser ressuscitado. É dessa forma que nós, reformados, cremos na Escritura, que nós estávamos mortos. E a única maneira de nós sermos vivificados, de nós voltarmos à vida, é por meio do próprio Deus, é por meio de Cristo Jesus. E isso nos leva ao segundo ponto da nossa mensagem. Nós já vimos a obra do pecado em nós. E agora aqui nos versos posteriores nós conseguimos observar a obra de Deus por nós, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, a fim de que nós pudéssemos experimentar vida e vida verdadeira em Cristo Jesus. E o ser humano, como nós vimos, ele é incapaz de salvar a si mesmo. Eu e você não temos essa capacidade, esse poder de salvar a nós mesmos. Mas Deus, em sua infinita graça, Ele entra em cena e possibilita a salvação para mim e para você. E aqui o texto, quando começa com "mas Deus", aqui nós conseguimos enxergar a luz de Deus brilhando por meio de Cristo Jesus. A graça de Deus brilhando por meio de Cristo Jesus. Não nos deixando mortos nos nossos delitos e pecados, mas nos dando vida por meio da sua graça em Cristo Jesus. Diante disso, nessa porção do verso 5 ao verso 9, são apresentadas algumas coisas que Deus faz em favor de pecadores como eu e você, ao fim de nos salvar das consequências dos nossos pecados. Em primeiro lugar, nós conseguimos enxergar aqui no texto que Deus nos amou. Deus nos amou. E nós enxergamos isso no verso 4, que nos diz o seguinte: "Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou." E aqui nós conseguimos enxergar o grande amor de Deus. E nós entendemos que o amor é um dos atributos intrínsecos de Deus. Mas quando esse amor ele é relacionado aos pecadores, ele se transforma em graça e em misericórdia. E Deus ele é rico, como nos diz o texto, em misericórdia. E essa riqueza é que possibilita a nossa salvação. E em sua misericórdia, Ele deixa de nos dar aquilo que nós merecemos, que é a condenação, que é o inferno, e Ele nos dá exatamente aquilo que nós não merecemos por meio da sua graça, que é a salvação em Cristo Jesus. A esperança de que nós estamos em Cristo e um dia, quando Cristo retornar, nós estaremos na glória com Ele, desfrutando de uma criação perfeita, sem a presença do pecado, sem um corpo afetado pelo pecado. E nós estaremos na glória, desfrutando do melhor que nós poderíamos desfrutar.
E nós cremos que Deus, Ele nos amou e Ele nos dá, por meio da sua graça e misericórdia, a salvação. E tudo isso é possível por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário. E foi no Calvário que Deus demonstrou tanto o ódio pelos pecadores, como o seu amor por pecadores como eu e você. A palavra de Deus em João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O próprio Deus entregou o seu Filho pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos desfrutar da salvação. E em Romanos 8, no verso 39, nos diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós temos essa garantia por meio da graça de Deus, por meio desse amor, que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Em segundo lugar, aqui no texto, dentro dessa ideia da obra de Deus por nós, nós conseguimos dar conta e nós conseguimos notar no verso 5 que Deus nos vivificou. Deus, Ele não apenas nos amou, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E o texto nos diz exatamente isso. O texto nos diz o seguinte: e estando nós mortos em nossos delitos e pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Deus, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aqui a ideia é que nós somos unidos a Cristo como membros do corpo dele. Nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, de modo que nós compartilhamos a vida ressurreta e o poder de Cristo Jesus. E nós compartilhamos a vida de Cristo. O Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou e subiu aos céus. Nós compartilhamos da mesma vida que Cristo Jesus. Então, quando Cristo ressuscita, aqueles que estão em Cristo também são ressuscitados por meio da graça de Deus. E nós também enxergamos aqui no texto, irmãos, no verso 6, que Deus, Ele não apenas nos amou, não apenas nos vivificou, mas Ele nos exaltou. Nós fomos exaltados com Cristo Jesus. E o texto aqui no verso 6 nos diz o seguinte: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E essa é a nossa posição diante de Deus. Nós estamos assentados nos lugares celestiais, que é o céu dos redimidos, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. E essa é a base para as nossas bênçãos presentes. As bênçãos nas regiões celestiais são essas bênçãos. E essa é a base para que eu e você recebamos essas bênçãos celestiais. Então nós não somos ressuscitados dentre os mortos, e nós precisamos entender isso. Nós não somos ressuscitados dentre os mortos e abandonados no cemitério. Uma vez que nós fomos unidos a Cristo Jesus, nós também fomos exaltados com Ele e nós compartilhamos do seu trono nos lugares celestiais. Então, em termos físicos, nós estamos aqui na terra, mas em termos espirituais, meus irmãos amados, nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Isso é uma riqueza para a igreja de Cristo, quando nós compreendemos que nós estávamos mortos, sem habilidade nenhuma, sem capacidade nenhuma de fazermos algum bem que agrada a Deus, de termos um relacionamento real, palpável com Deus. E Ele, pela sua graça, decide nos dar vida, juntamente com Cristo Jesus. Isso precisa mexer com o nosso coração, irmãos. Isso precisa mexer com os nossos pensamentos. Isso precisa mexer com a maneira com que nós enxergamos a Deus, com que nós enxergamos a nós mesmos. Porque nós estávamos mortos e completamente destituídos de bem, ou de capacidade de exercer o bem espiritual. Nós também enxergamos aqui no texto, irmãos, do verso 7 ao verso 9, que o próprio Deus que nos salvou, o próprio Deus que nos amou, que nos deu vida, e esse Deus que nos exaltou com Cristo Jesus, Ele mesmo é que guarda a nossa salvação. Ele guarda a nossa salvação. E aqui o texto bíblico, verso 7 ao verso 9, nos diz o seguinte: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós,
é dom de Deus, e não de obras para que ninguém se glorie. E o propósito de Deus aqui, nós precisamos compreender isso, irmãos, não é apenas nos salvar do inferno. Por mais que essa obra seja essencial para a nossa salvação, o propósito maior de Deus ao nos salvar é que a sua igreja, o seu povo, glorifique a própria graça de Deus por toda a eternidade. O plano de Deus para nós é eterno. É que nós vivamos para sempre em louvor e adoração e em serviço perfeito ao próprio Deus. E assim, se Deus tem um propósito eterno para cumprirmos, Ele mesmo guardará por toda a eternidade. E nós precisamos entender isso, e o texto deixa isso muito bem claro, que nós não fomos salvos por causa das nossas obras. E se nós não fomos salvos por causa das nossas obras, logo nós não podemos perder a salvação por causa das nossas obras más. E diante disso, nós compreendemos que a graça ela representa inteiramente a salvação à parte de qualquer mérito do homem. A salvação ela não pode ser de obras, pois a obra salvadora já foi concluída por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E essa obra de Deus realizada por nós, ela é uma obra consumada. Cristo ele consumou, ele finalizou essa obra. E nós não podemos acrescentar alguma coisa à salvação, e nós também não podemos subtrair coisa alguma na salvação. Nós não temos nenhum mérito na nossa salvação. E nós precisamos compreender isso, irmãos. Não existe necessidade de nós realizarmos sacrifícios aqui na terra para sermos salvos. A autopenitência, a autoflagelação. Nós não temos necessidade disso. Cristo completou a sua obra e ele foi recebido nos céus com honrarias, porque ele completou essa obra. Ele foi obediente ao Pai do início ao fim. Essa obra ela foi consumada por Cristo Jesus. E o único sacrifício, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, ele consumou a grande obra da sua salvação. E nós precisamos entender aqui que Deus fez tudo, e Ele o fez por meio da sua graça que brilhou em Cristo Jesus. E diante disso, nós precisamos entender aqui alguns detalhes no texto bíblico, porque outras correntes teológicas creem que a graça é a parte de Deus e a fé é a nossa parte. Ou seja, que nós temos alguma participação na nossa salvação. Que a graça é uma obra única e exclusivamente de Deus, mas a nossa parte é a fé. Como se a salvação ela estivesse condicionada a nós aceitarmos a Deus. E é uma maneira equivocada de interpretar esse texto bíblico, principalmente aqui o verso 8, porque esse texto bíblico ele diz exatamente o contrário. A fé não é uma obra nossa. E a ideia do apóstolo Paulo aqui no verso 8 é dizer o seguinte: visto que é exclusivamente pela graça que vocês são salvos, pela fé, e antes que alguém diga, mas então merecemos crédito, pelo menos por crermos, acrescento que mesmo esta fé, ou seja, esse exercício da fé, ele não vem de vocês, mas é um dom de Deus. A ideia do apóstolo Paulo é exatamente rebater a ideia ou o conceito da salvação pelas obras. É mostrar que a própria fé, o exercício da fé, de nós cremos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, é um dom de Deus. É um dom de Deus. E não uma obra nossa. Então nós entendemos aqui, irmãos, que o pecado, ele opera contra nós. E Deus opera por nós por meio da sua maravilhosa graça em Cristo Jesus. Então nós compreendamos isso. Essa obra maravilhosa de Deus por nós, dando seu Filho amado Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos desfrutar de esperança verdadeira, para que eu e você pudéssemos hoje dizer não ao pecado, para que hoje nós pudéssemos dizer sim a Deus, para que eu e você pudéssemos nos despir do velho homem, nos despir da morte ou do homem morto, e nós podermos nos revestir das vestes da graça de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus por essas verdades. Mas nós compreendemos, irmãos, que a obra do pecado em nós,
nós compreendemos a obra de Deus por nós, mas nós precisamos entender que não para por aí. Não para por aí. Isso nos leva ao último ponto da nossa mensagem, que é a obra de Deus em nós e por meio de nós. Deus, ele não apenas opera a obra por nós, por meio de Cristo Jesus, mas ele opera em nós, no nosso interior, e ele depois começa a operar por meio de nós. Nós nos tornamos participantes da obra de Deus na humanidade. E eu convido os irmãos a juntos lermos o verso 10 do nosso texto, o último verso, que nos diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. E a ideia aqui dessa palavra traduzida por feitura, a ideia dessa palavra é de um produto manufaturado, ou seja, essa ideia de manufaturado é um produto que foi feito à mão, ou seja, o próprio Deus, ele nos fez com as suas mãos em Cristo Jesus. Ele nos criou em Cristo Jesus pelas suas próprias mãos. Nós somos obras das mãos de Deus. E diante disso, nós passamos a fazer parte da nova criação, porque as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, passamos a fazer parte de uma nova criação. E Deus, ele continua a operar em nós, a fim de que nós sejamos participantes do seu reino e da sua obra. O propósito de Deus é que eu e você, irmãos, nós sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Inclusive, esse é o propósito das tribulações que surgem nas nossas vidas, que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Deus, ele transforma o nosso coração. Ele opera uma obra maravilhosa no nosso interior. Ele transforma as nossas vontades em vontades que são agradáveis a Ele. Ele transforma os nossos pensamentos maus em pensamentos que são agradáveis a Ele. Ele muda os nossos desejos de desejos maus e pecaminosos para desejos que são agradáveis a Ele. E nós passamos a desejar não mais as coisas que são daqui da terra, mas nós passamos a desejar as coisas que são de cima. Louvado seja o nosso Deus por isso, por tamanha obra, não apenas por nós, mas também em nós. E Deus, ele opera essa obra em nós por meio do seu Espírito, do seu Santo Espírito. E nós entendemos em Filipenses, capítulo 2, verso 13, que tanto querer como realizar são obras de Deus, são feitos segundo a boa vontade de Deus. O próprio Deus é que opera no nosso coração. Não é uma obra nossa, é uma obra de Deus. Nós hoje desejarmos viver de acordo com a vontade de Deus. Nós hoje estarmos aqui neste culto desejosos de ouvir o Senhor falar por meio da sua palavra. Nós termos prazer nos louvores, nos cânticos, em adorarmos ao nosso Deus. Em nós vivermos todas as áreas da nossa vida, não mais de acordo com a nossa vontade, não apenas para o nosso próprio proveito, mas nós passamos a fazer isso segundo a vontade de Deus e para a glória de Deus. Nós passamos a trabalhar não apenas para termos o nosso ganha-pão, mas nós vamos trabalhar entendendo que estamos servindo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós passamos a lidar com as nossas famílias não mais de acordo com os nossos conceitos humanos, não mais da nossa maneira má, mas nós começamos ou nós passamos a amar a nossa família e a cuidar da nossa família de um jeito que é agradável ao nosso Deus. A graça de Deus, ela passa a atuar em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas do nosso ser, e ela transforma o nosso caráter para um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. E nós entendemos que Cristo, ele nos capacita para essa jornada de trabalho aqui na terra. E o mesmo poder da ressurreição, que nos salvou e nos tirou do cemitério do pecado, pode nos ajudar diariamente a vivermos para Cristo e glorificá-lo. Esse mesmo poder que atua na nossa ressurreição, ele atua no nosso dia a dia, para que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Cristo. Isso na prática, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós pensamos e naquilo que nós falamos.
Diante disso, nós entendemos que Deus primeiro realiza a obra dele por nós e depois ele opera a obra em nós. Nós também compreendemos dentro dessa ideia trabalhada no verso 10, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E nós entendemos isso aqui no texto. E nós não fomos salvos por boas obras, mas para as boas obras. E um conhecido teólogo chamado São Calvino, creio eu que os irmãos conhecem, Calvino, santo padroeiro da Igreja Protestante Reformada. João Calvino, um grande teólogo, o maior teólogo para nós presbiterianos. Ele escreveu o seguinte: somente a fé justifica, mas a fé justificadora não pode jamais estar só. A ideia aqui de Calvino é dizer que não basta nós termos fé. Nós temos que demonstrar a nossa fé por meio das nossas obras. É uma ideia que Tiago trabalha na sua carta no capítulo 2. Que a fé sem obras é morta. Que aquele que foi salvo pela graça de Deus, que foi alcançado pela graça de Deus, ele é chamado para as boas obras. E essas obras são as próprias obras de Deus. O bem que Deus realiza na humanidade. Nós somos chamados a ser participantes das boas obras de Deus. E as obras que o apóstolo Paulo se refere aqui, ela tem algumas características especiais. E nós entendemos aqui no texto bíblico que essas obras, elas foram preparadas de antemão. Antes mesmo que nós existíssemos, Deus ele já tinha preparado essas obras para que nós andássemos nelas. E uma das características dessas obras é que elas são boas. E é exatamente um contraste com as más obras, ou com a obra do pecado em nós, que é relatada do verso 1 ao verso 3. É um contraste que Paulo apresenta aqui entre as boas obras de Deus e as obras das trevas, as obras perversas. E ao fazer esse contraste desses dois versos, do verso 12 e do verso 10, nós vemos como Satanás opera dentro dos não salvos, mas nós também conseguimos enxergar como Deus opera naquele que crê em Cristo Jesus. E, portanto, Deus ele opera nas nossas vidas. Ele opera nas nossas vidas para que nós sejamos praticantes e façamos essas boas obras. E Deus faz isso não é porque nós somos bonzinhos. Deus não faz isso porque nós possuímos algum mérito ou existe algum bem em nós. Mas porque Ele mesmo, por meio da sua graça, pelo seu Santo Espírito, pela sua própria natureza, por aquilo que Ele opera em nós, Ele nos dá essas boas obras. Ele permite com que nós sejamos participantes do seu reino e da sua obra. E essas boas obras, elas demonstram que nós nascemos de novo. Não são elas que nos trazem a salvação, mas são elas que demonstram ou que evidenciam que nós fomos alcançados pela graça de Deus. E é muito interessante, nós enxergamos aqui no verso 8, que as obras elas são rejeitadas para a salvação. E aqui no verso 10, essas obras elas são preparadas pelo próprio Deus e elas são esperadas pelo próprio Deus daqueles que o amam. Logo, como cristãos, é esperado de nós boas obras. É esperado de nós um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. É esperado que nós sejamos luz do mundo, sal da terra, cidade edificada sobre o monte, a fim de que as pessoas olhem para as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nós fomos chamados para essas boas obras. Então, dentro dessa compreensão que foi apresentada, irmãos, nós precisamos entender a obra do pecado em nós. Que o pecado ele nos matou. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele nos deu vida. Ele nos atraiu por meio do seu amor maravilhoso em Cristo Jesus. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós morremos e ressuscitamos em Cristo Jesus. Nós hoje desfrutamos não mais de uma vida miserável, não mais de um retrato ruim, mas nós desfrutamos de um retrato lindo por meio de Cristo Jesus. Deus não nos enxerga mais por meio das obras do pecado, mas Ele nos enxerga por meio das obras de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Hoje não somos apenas pecadores, não salvos, mas nós somos pecadores alcançados pela graça, redimidos por Cristo Jesus.
Diante disso, eu quero fechar este sermão, irmãos, trazendo algumas aplicações para nós fazermos uma avaliação de como está o nosso coração. Em primeiro lugar, irmãos, qual dessas 3 obras que foram apresentadas aqui você tem experimentado em sua vida? Será que o pecado ainda atua contra você, em você? Porque você ainda não creu em Cristo Jesus? Você não crê naquele que é o caminho, a verdade e a vida? Aquele que tem poder para salvar o pecador? Aquele que tem poder para nos salvar dessa condição miserável, egoísta, egocêntrica? Será que as obras do pecado ainda são visíveis na sua vida porque você ainda não creu? Se você não creu, o convite da salvação ainda está aberto. Você pode ser alcançado por essa graça maravilhosa. Deus pode dar vida a você por meio de Cristo Jesus. Você não precisa morrer nos seus pecados. Você não precisa morrer de forma miserável. Existe graça que brilhou em Cristo Jesus. Em segundo lugar, você já experimentou a obra de Deus por você e em você e por intermédio de você? Você tem experimentado isso no seu dia a dia? Isso é visível na forma com que você lida com a vida, nos seus pensamentos, no que você deseja, em como você realiza o que você realiza. É visível na forma com que você lida com seu irmão, com o marido, com a esposa, com os irmãos em Cristo Jesus, com os colegas de trabalho. Será que essa obra é visível na sua vida? Você tem experimentado isso diariamente? Você está usando as vestes de um morto? Ou você está usando as vestes da graça de Deus? Você tem desfrutado da liberdade que você possui em Cristo Jesus de dizer não àquilo que não agrada a Deus e dizer sim àquilo que agrada a Deus? Ou você ainda está preso nos velhos hábitos da sua vida antiga, no cemitério do pecado? Como cristão, nós precisamos entender isso, irmãos. Nós fomos ressuscitados e assentados em um trono com Cristo Jesus. Então nós devemos viver de acordo com a nossa posição em Cristo Jesus. Então, viva de acordo com a sua posição em Cristo Jesus. Ele operou por você e agora nós precisamos permitir, isso por meio da graça de Deus, que Ele opere em nós e por intermédio de nós, a fim de que Ele nos dê vida verdadeira, uma vida abundante, uma vida espiritual vigorosa, em que nós experimentamos de alegria, em que nós experimentamos de paz com Deus, em que nós experimentamos das bênçãos que já nos foram dadas, como nós vimos em sermões passados. Desfrute dessas bênçãos. E certamente que você estará glorificando ao Senhor por meio dessas bênçãos, por meio dessa dependência diária a Deus, por meio da oração, por meio da meditação da sua palavra e por meio da piedade, a prática das boas obras. Que Deus em Cristo Jesus nos dê graça para nós crermos nessas obras, para nós entendermos quem nós éramos sem Cristo Jesus e quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Que Deus abençoe essa palavra no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.